Oi, gente, eu sou a Bruna e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pessoa que me marcou muito na minha época na escola. O nome dela é Gabriela e a gente estudou juntas do 5º ano ao 8º. E a gente era a melhor amiga, a gente fazia tudo juntas, a gente estudava juntas, era uma amizade perfeita, assim. Aí, nessa época eu era totalmente diferente do que eu sou hoje em relação à escola. Eu não estudava nada, a única matéria que eu me dedicava um pouquinho mais era matemática, mas o resto eu não estudava nada. E a Gabi sempre ficava me incentivando a estudar, e ela me ensinava, tipo, maneiras de eu começar a estudar, e eu nem ligava porque ela falava. Aí, desde o 7º ano, assim, toda a matéria de humanas, mais história e geografia, tinha que estudar, exemplo, 3 capítulos. Ela sentava comigo na biblioteca um dia antes da prova e lia comigo o capítulo inteiro. Ela lia pra mim o que ia cair na prova. Enquanto ela lia, eu não ligava, eu nem tava escutando, eu ficava mexendo no celular. Porque eu sabia que ela ia me explicar com as palavras dela depois. Então ela lia o capítulo inteiro pra mim e depois ela ainda explicava com as palavras dela pra eu entender bem, pra eu ir bem na prova. E nisso ela fez isso durante 2 anos. Ela fez isso durante 2 anos comigo. E eu sempre passei, né? Sempre tirei 6, assim. Só que assim, no 9º ano, ela decidiu ir pro currículo B. E eu fiquei muito chateada, porque a gente era muito amiga mesmo. A gente era a melhor amiga. Só que, quando ela foi, eu tive que começar a estudar sozinha, né? E foi muito difícil pra mim, eu tive que correr muito atrás, porque eu não estudava pra uma prova de história ou geografia muito tempo. Eu nem lia, eu só lia... A única leitura que eu fazia era durante a prova, porque eu não lia nem pra estudar, eu não estudava nada. Nisso eu comecei, eu corri muito atrás, eu li, eu fazia exercícios de interpretação de texto e tal, e hoje em dia eu tenho muita dificuldade em leitura, acho que por causa disso, né? E eu fiquei pensando que na época eu fiquei muito chateada que ela foi, só que acho que foi, por um lado, foi bom. Muito triste falar isso, mas foi bom porque eu tive que me virar. Eu comecei a estudar sozinha pra todas as matérias. E as dicas que ela me dava eu comecei a seguir, então eu comecei a estudar história do jeito que ela estudava e me ajudou muito. Tipo, hoje eu só consigo estudar história do jeito que ela me falava. E é isso. Quando eu li a proposta do memorial, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, porque realmente ela me ajudou muito. Então, com a saída dela na escola, eu percebi que eu realmente precisava estudar isso, porque naquela época eu achava que eu era boa em português, que eu não precisava treinar a leitura. E quando ela saiu, eu percebi que eu precisava treinar. E isso tá me afetando muito hoje, que agora vou prestar vestibular e eu tenho muita dificuldade pra ler, muita mesmo. Mas até com o esforço que eu tive todos esses anos depois, né, pra correr atrás, assim, ainda não tá sendo suficiente, porque eu ainda tenho muita dificuldade. Mas... E hoje eu e ela, a gente se fala ainda, mas não tanto como antes. Mas tudo bem, a gente ainda se fala disso, que ela me explicava todas as matérias de humanas. Nossa, que absurdo. Que absurdo. Então é isso, eu escolhi a Gabi pro meu memorial porque, além dela ter me dado umas dicas muito boas pra eu estudar umas matérias que eu não tenho tanta facilidade, ela sempre me incentivava a estudar, ela sempre queria me ajudar o máximo possível, até quando eu não tava querendo ajuda. E a gente se divertia muito juntas. Tudo que a gente fazia juntas era sensacional.